dia, espero que estejam todos bem. Estamos aqui de volta com as nossas observações aí sobre a realidade política brasileira, realidade social e também falar de alguns aspectos jurídicos, levando em conta que esse canal aqui ele tem a pretensão de forma leve, de forma tranquila e espontânea, passar aqui para quem está vendo esse canal algumas questões que tanto podem ser debatidas por leigos quanto pessoas aí que fazem parte aí da área jurídica ou da área de sociologia que estão aí interessadas em promover um debate. Bom, o assunto de hoje, gente boa, é a votação que aconteceu ontem no Senado em relação ao projeto de lei envolvendo a regulamentação de alguns aplicativos como o Uber, 99, o Cabify, e em síntese todos aqueles aplicativos aí que lidam aí com o transporte. A gente sabe que, como toda febre tecnológica, a Uber, desde que ingressou no mercado, eu digo isso desde que ingressou no mercado global, a Uber, para mim, a meu ver, é um dos produtos, um dos subprodutos de uma globalização que iniciou seu processo ainda no século passado, que se intensificou no nosso século XXI e que, mesmo com suas crises, continua, em especial no que tange ao mercado e no que tange à revolução tecnológica. Então, o Uber é um aplicativo que ele surgiu justamente com a difusão dos smartphones. E com os smartphones e com a popularização da internet de banda larga, 3G, 4G e novas tecnologias que estão surgindo, o mundo encontra-se agora conectado a pequenos aparelhos, e a partir desses pequenos aparelhos você tem toda uma rede de serviços, como o Airbnb, por exemplo, que merece inclusive uma observação numa próxima conversa, que envolve a questão da hospedagem, ou mesmo bancos que você pode acessar agora pelo aplicativo, por aplicativos, pelo seu celular, pela tela do seu smartphone, e também o Uber. O Uber ele ganha uma repercussão imensa, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, porque o Uber ele envolve uma questão de transporte, ele envolve deslocamento. E o deslocamento, seja ele feito às próprias custas ou feito por meio de transporte coletivo, ele sempre envolve um custo. Se não um custo de tempo, um custo de combustível ou, para quem opta por um transporte público, o preço de uma tarifa. Até porque a Uber ela envolve um transporte que é um transporte de automóveis, e o automóvel ele necessita de combustível fóssil. Na sua maioria das vezes a gasolina. Até que inventem uma forma mais popular, né, e mais energética, que já se discute a questão do carro elétrico, enfim, do uso do gás natural, mas o petróleo, a gasolina ainda é a matéria-prima principal para você poder trafegar. Então envolve um custo em relação a isso. Um custo que envolve veículos e a manutenção desses veículos. E tudo isso envolve redes. Redes que são empresas. Empresas essas já tradicionais no mercado de transportes. E eu estou me referindo especificamente às empresas de táxi. E a Uber chegou, de certa forma, para balançar o coreto aí dessa rede tradicional de táxis. Desde 2014, mais ou menos, a gente vê aí reportagens na televisão, a gente vê vídeos na internet, ou mesmo vídeos no próprio Jornal Nacional, demonstrando a violência praticada por alguns motoristas de táxi em relação à operadora de Uber. A Uber ela não foi bem recebida, ao menos pelos operadores de táxi aqui no Brasil. A Uber ela foi aclamada pelo consumidor, seja pela sua praticidade, seja pelo seu preço, seja por sua comodidade, uma vez que você não tem apenas uma tarifa de transporte barata, você também tem água mineral, você tem balinhas, você tem ar-condicionado, você tem carros relativamente bem conservados, coisa que você já não tinha no serviço de táxi. Então, a Uber ela agradou o consumidor, mas, por outro lado, desagradou aos motoristas de táxi. Mas quando se fala motoristas, eu falei empresa de táxi,
é importante um adendo. A Uber, na verdade, ela afeta, em tese, ela afeta os negócios daqueles que estavam acostumados a operar com um sistema tradicional de transporte e a manter empresas de transporte, ou seja, um sujeito que era dono de vários carros, de vários veículos, e pegava essas placas de táxi. E um esquema tradicional que envolvia também o poder público, em especial as prefeituras, que autorizavam por lei a emissão de placas para que esses veículos de táxi pudessem trafegar. Então há também aí toda uma questão de financiamento de entes políticos, né, e de agentes públicos, redes políticos, que inclusive se elegiam com apoio de segmentos de taxistas, com essa política assistencial aí de conceder placas de táxi. Só que o nosso sistema de táxi, não só aqui no Brasil, mas em muitos países, até mesmo nos Estados Unidos, era um serviço que já se encontrava defasado. Até porque era o único serviço até então existente de veículos, tirando os ônibus, né, e o metrô. O serviço de táxi é um serviço tradicional que existe há quase um século, mas um serviço aí que demonstrou uma série de debilidades, a começar pela sua tarifa, a começar pelos seus custos, a começar pelas falhas de serviço, a começar mesmo pelo tratamento dispensado por alguns motoristas a consumidores. E a Uber chegou para revolucionar isso, porque a Uber chegou, como eu falei há pouco, nessa esteira aí de revolução tecnológica com o emprego de smartphone. As empresas de táxi tentaram ir atrás, criando aplicativos para essas próprias empresas, para você poder, no sistema de 24 horas, poder também solicitar um táxi. Mas a Uber, ela seguiu uma velha regra do capitalismo, a regra aí da livre concorrência, a regra da oferta e da procura, a regra do menor preço. E por isso a Uber, né, acabou preponderando. Agora, não sejamos aqui tolos ou ingênuos para não pensar, né, que há um lucro capitalista também por parte da Uber, e um lucro que se dá também muito em função da exploração da mais-valia do motorista. E aí é um detalhe importante. A Uber, ela cresce justamente no período aí de crise, que não é só uma crise econômica local, mas uma crise global, em que você tem a formação, né, do velho mercado informal, de um setor de subemprego. Então, num período de recessão, para a imensa quantidade de trabalhadores subempregados ou de pessoas efetivamente desempregadas, a Uber ela acaba surgindo como uma única opção. Uma opção, inclusive, em que o próprio trabalhador subempregado ele se sujeita aí a condições salariais menos dignas ou menores, porque, no final das contas, a relação dele não se dá da mesma forma que se dá a relação de um motorista que trabalha para empresário de táxi. Não se dá, por exemplo, nos termos de uma CLT, uma vez que os motoristas de Uber eles são compreendidos como motoristas particulares, em que realizam um serviço particular, e não transporte público. Então, o projeto que se originou na Câmara dos Deputados, ele tem até uma proposta até razoável de não apenas regulamentar o serviço, no sentido de haver uma cobrança efetiva de tributos por parte do poder público, ou de burocratizar um serviço, mas também de levar em conta a situação desses trabalhadores, de regulamentar e de dar condições aí legais, condições mais dignas de trabalho àqueles que operam com Uber. Isso aí é louvável. Porém, o que foi passado para a opinião pública, o que passou-se para a sociedade, e o que se passou também para o governo federal, né, já que o governo Temer, apesar da sua enorme impopularidade, já declarou que pretende vetar o projeto da Uber se as alterações que foram feitas ontem pelo Senado, que beneficiaram o Uber, elas forem modificadas pela Câmara dos Deputados. Então, o que se passou para a opinião pública é que o poder público, que o Estado brasileiro quer inviabilizar o serviço. Inviabilizar o serviço colocando entraves burocráticos, dentre eles a placa vermelha e a equiparação praticamente da Uber a táxi. Isso que é o grande equívoco. Porque eu até concordo, e concordo muitíssimo, com a necessidade de se ver ao lado dos motoristas de Uber, de se ver ao lado de você dar melhores condições salariais para pessoas que estão efetivamente trabalhando e usando aquilo ali como ganha-pão. Agora, a dificuldade é você inviabilizar o serviço para o consumidor, transformando aquilo que para o consumidor é atraente em algo que ele já estava fugindo, que é justamente aquilo que eu acabei de falar,
daquele velho modelo tradicional de táxi, aquele modelo embotado, aquele modelo burocrático, aquele modelo caro, que levava em conta a autorização do poder público e muitas ingerências do poder público, ingerências essas, inclusive políticas. Então, levando-se em conta isso, eu percebo que a nossa legislação, o direito em si, em especial o direito municipal, já que está tentando se trazer essa discussão do Uber de uma discussão nacional para uma discussão do direito municipal, em que as prefeituras poderiam aí autorizar o serviço. Já não podem mais, já que pelo projeto do Senado elas podem apenas fiscalizar. Mas mesmo assim, colocando a questão do Uber pela discussão do direito municipal, como é que a gente pode adaptar esse direito municipal a uma realidade global? Segundo o sociólogo Boaventura de Souza Santos, né, a gente chama isso de uma espécie de localismo, né, que é justamente a reação do local à pressão do global. E a pressão do global, nesse aspecto, ela é econômica. E o feedback local seria um feedback jurídico, de regulamentação. Como é que a gente resolveria isso? É necessário que nossos legisladores, até para adaptar o direito à realidade social, eles levem em conta como é que se dá, como é que a nossa sociedade hoje, como é que o serviço na sociedade, em especial o serviço de transporte e demais outros serviços, eles estão se desenvolvendo hoje em termos de sociedade globalizada e tecnológica. E nesse sentido, é importante a nossos legisladores levarem em conta a noção de que a nossa sociedade hoje é uma sociedade em rede. E uma sociedade em rede, o trabalho em si, ele já sai do seu modo tradicional. Ele já deixa de ser aquele trabalho meramente material, aquele trabalho previsto na CLT, aquele trabalho de jornada, ou aquele trabalho mesmo de prestação de serviço, os termos clássicos do direito civil, e passa a se transformar numa espécie de trabalho imaterial, ou seja, um trabalho virtual, um trabalho que é colhido através de um apetrecho tecnológico. Sobre isso, eu sugiro inclusive como leitura uma obra clássica, já antiga, de Michael Hart e Antônio Negri. Nesse livrinho aqui, Multidão, um livro que saiu no Nova Fronteira, muito interessante, em que, no aspecto sociológico, o filósofo italiano e o sociólogo norte-americano, eles procuram aí analisar justamente essa sociedade que emerge da globalização e que surge agora no século XXI. Uma sociedade que é essa sociedade a qual nos estamos deparando, essa sociedade a qual você está me vendo agora. É uma sociedade em que a gente se comunica através do meio virtual, a gente se comunica através de computadores, através de telas, através de tablets. E uma sociedade em que aquelas normas tradicionais encontradas no direito, em especial no direito público ou no direito privado, que eram normas destinadas a relações locais, a relações específicas, elas se tornam agora normas insuficientes ou até mesmo letra morta diante aí, de uma nova sociedade em que as pessoas em qualquer lugar do mundo elas podem se comunicar a partir de um clique, a partir do aperto de um botão. E eu digo isso em relação especialmente à Uber, porque a Uber hoje eu pude experimentar o aplicativo e o serviço da Uber, não só aqui no Brasil, né? Em diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Natal, Recife. Eu pude também experimentar a Uber em Buenos Aires, em Montevidéu, em Bogotá, enfim, em diversos países, na Costa Rica, em São José, quer dizer. Então, você percebe hoje, né, que determinadas linguagens, independente do idioma, são linguagens universais. E a linguagem ela se dá por meio do teclado. É o teclado que dita o contrato, é o teclado que dita a relação de mercado, é o teclado que dita a relação entre o poder público, o usuário de transporte, o consumidor e o operador de serviço. E é preciso que a nossa legislação ela se adeque ao teclado. Então, nesse sentido, eu faço essa observação por hoje, dizendo que o que quer que aconteça, né, o que tipo de regulamentação vier a acontecer em relação aos Ubers e outros aplicativos, ela vai ter que levar em conta essa realidade virtual hoje, nossa vivenciada, essa sociedade de teclados e, sobretudo, perceber, né, que as necessidades humanas, tanto a necessidade do operador de serviço, tanto a necessidade do empresário, como principalmente a necessidade do consumidor, elas têm que ser contempladas pela via normativa, levando em conta a realidade social, a realidade histórica efetiva, atual. Tá certo?
Então, eu encerro aqui hoje a minha observação, para aqueles que têm interesse em compartilhar o canal e divulgar esses vídeos aí. E peço aí que aqueles que gostarem, né, que chamem mais pessoas para assistir e se inscrevam no meu canal. E dentro em breve eu pretendo trazer outras questões aí, que são questões não só de estudo, mas questões mesmo que a gente possa levar para o debate, um debate leve e tal, mas que a gente possa poder amadurecer essas questões. Tá bom? Uma boa tarde a todos e até breve.